Portanto, não creia que esta terra existe e Deus existe somente para essa terra. Na cabeça de vocês, Deus criou o mundo, mas na verdade vocês criaram esse Deus à sua forma de entender. Expandam mais o conhecimento e terão uma visão muito maior do que pode acontecer com o ser humano. Hoje em dia, vocês creem que alguns anos de vida são suficientes para determinar o que vai acontecer com a alma eternamente. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Salve. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Ventania a seu serviço. Salve, senhor Ventania. É muito bom falar com o senhor. Que bom que o senhor pôde estar aqui hoje com a gente. Muitas vezes, quando não estou presente, estou dentro da consciência de vocês, inspirando as palavras necessárias para o doutrinamento do caminho que vocês seguem e ensinando os outros ao mesmo tempo. Isso é reconfortante e muito necessário. Com base na conversa que eu tive com o Fernando antes da sua chegada, sobre o que o senhor gostaria de falar hoje? A espiritualidade influencia pintores, escultores, escritores, filósofos, políticos. Eu mesmo já ditei ideias sobre o conceito de espiritualidade, sobre demônios, formas de entender o demônio de cada um, o que é o verdadeiro demônio, simplesmente jogando uma ideia ao ar, e aquele que é bom entendedor desenvolve textos e textos válidos, que são a inspiração. Assim foi escrita também a Bíblia, por inspiração. Nós jogamos a semente e vocês terminam o trabalho. Portanto, já inspirei, inspiro e atualmente convido as pessoas a pensarem, a plantarem e que possam colher o melhor fruto da fé através do raciocínio. A fé raciocinada é necessária. A fé cega, destrói, corrompe completamente a vida das pessoas. Saiba pelo menos no que você crê. Vá até o fim. E se aquilo, por acaso, lhe soa como conto de fadas, simplesmente não creia. Você tem esse direito. Hoje você tem esse direito. No passado você não tinha esse direito. Isso é fato, mas mesmo assim, existe, como eu poderia dizer, uma série de fatores que corroboram para que esse processo aconteça mesmo com o direito de escolha. Seja uma questão do início do laço familiar que conduz à forma de crença da pessoa, do espírito recém-chegado nessa família, como também grupos sociais, até mesmo a mídia. Então, muitas das vezes, a falta de informação e a massificação de uma determinada informação, seja ela verdadeira ou falsa, devido à sua própria crença, induz essa falta de, digamos assim, de conhecimento, talvez não seja a colocação, mas a falta de buscar entendimento sobre aquilo que você acredita e sobre o que o seu irmão pode estar vindo a acreditar de uma forma diferente para você. Muitas vezes um médium, um grande médium, encarna num lar com a intenção
de ensinar com a presença dessas entidades de luz que o acompanham. Mas no batismo já corrompem a função dele. E aí vem toda a perseguição e a perseguição e a perseguição. Muitas crianças estão vindo como verdadeiros pontos de luz para essa humanidade, mas estão sendo cortados em sua luz logo pequenos, justamente por aqueles que andam nas trevas e acham que andam na luz. A imposição do batismo é um pecado. É um pecado com a liberdade. O que vocês chamam de sacramento é o cortar a liberdade da pessoa. Portanto, o correto seria apresentar a criança ao sacerdote, à comunidade, porque Deus é Deus. Não precisa apresentar nada a ele. Não é onipresente, onisciente. Não há necessidade de apresentar aquilo que vem dele. É bem colocado, vem dele, está nele. Mas o assunto de hoje eu quero desenvolver falando do mesmo assunto sobre 3 óticas e bebendo da mesma fonte. E essa mesma água ela pode sair fresca, pode sair sulfurosa, pode sair imprópria. E mesmo assim, a pessoa nada vê, nada sente, nada percebe. Eu creio que você esteja já ciente do assunto, pois vamos conversar sobre isso. Vamos. Seria correto eu começar, então, falando sobre a questão de visão de desencarne, dos primeiros momentos do desencarne após uma vida que foi dentro de uma determinada religião, seria correto colocar dessa forma? Ou religião ou conduta de vida. Ou conduta de vida, sim. Vamos pensar de uma forma macrocósmica. Existe um orbe chamado Terra, também conhecido como Urântia, no fim de uma galáxia que fica nos recantos de um setor de um universo distante. Os seres daquele orbe acham que Deus existe para eles somente, que só dali vem a vida, que o Sol, em seu tempo, girava ao seu redor. Hoje em dia, há quem acredite que esse orbe, enquanto todos os outros são redondos, ele não é geodésico, ele possui uma cúpula, ele seria plano. Centram tudo em um umbigo, e eu já falei sobre esse assunto, em um planetóide no fim de um universo, e ainda acreditam que Deus, o Criador de todas as coisas, está o tempo todo preocupado com cada um, porque é onisciente, e ainda disponível para ouvir as orações de cada um. Pois eu vou dizer, a face de Deus, somente os mais elevados conseguem ver. Os mestres mais preparados, o que vocês chamam de querubins também, sentem e veem essa face. E essa face não é homem, não é mulher. Ele é tudo. Não é de uma raça, é de todas. Dele tudo provém. E a ele tudo retornará. O termo ele é porque não temos um pronome que possamos nos referir a esta energia plural, multiconsciente e ao mesmo tempo inconsciente de cada um de vocês. A grandeza dele e a atenção dele é voltada a assuntos muito mais grandiosos, pois ele já se fez presente
em um dia que se disse: faça-se a luz. A partir daí, partes dele, braços dele, seres que provêm dele, semearam a luz e a vida em muitos orbes, e este é somente mais um. Portanto, não creia que esta terra existe e Deus existe somente para essa terra. Na cabeça de vocês, Deus criou o mundo, mas na verdade vocês criaram esse Deus à sua forma de entender. Expandam mais o conhecimento e terão uma visão muito maior do que pode acontecer com o ser humano. Hoje em dia, vocês creem que alguns anos de vida são suficientes para determinar o que vai acontecer com a alma eternamente. 40, 50, 60 anos vão determinar a eternidade, céu ou inferno. Não dão outras chances. É por isso que o egoísmo do ser humano, que tem sua fé blindada, não permite que as crenças que orientam para o Oriente, falando de ressurreição e eternidade da alma, possam continuar. Caso contrário, vão chamar de fé não raciocinada. E, na verdade, o raciocínio está no eterno. Entendo. Seria algo como uma limitação da sua compreensão mediante aos ensinamentos passados pela cultura, independente da religião, mas vai ser, digamos assim, algo do passado que vem sendo passado e mantido, bloqueando assim, consequentemente, a ideia de uma visão mais expandida trazida por visões mais recentes. Poderia ser colocado assim? É como se há muito tempo fosse deixado uma inteligência artificial, já que vocês gostam de utilizar esse termo, prendendo o ser humano a este orbe nos conceitos ainda do passado, limitando a crença a obedeça ou vá para o inferno. E o ser humano simples, ele obedece e vai para o inferno. Porque a partir do momento que você põe aquilo na sua cabeça, a sua alma é aprisionada a um nível baixo dentro do próprio ambiente chamado umbral, que vocês vão chamar de inferno. Aquele que chama o demônio e o inferno o tempo todo vai receber isso. Você está mantralizando, você está implorando para que o fogo do inferno venha à sua vida. Esse é um sistema um tanto quanto. Não gostaria de entrar nesse assunto para não fugir da sua proposição de conversa, mas esse é um sistema muito útil para um demiurgo e adjacências, vamos colocar assim. Sim. Vamos chamar o demiurgo de inteligência artificial. Se você me obedece, você vai para o céu. Se você não me obedece, você vai para o inferno. Diante da grandeza da alma, da eternidade, do espírito, você tem menos de 80 anos para decidir de uma vez só. Caso contrário, você vai queimar. Eu, eu, eu não consigo conceber, ou até mesmo imaginar, conto com a sua ajuda para isso, mas imagino o choque de uma consciência que após o desencarne, estando preso nessa visão, de ver a realidade nova à volta dele. Como seria? O emburrecimento acontece ao longo da existência da pessoa. E ela coloca a sua cabecinha que vai ser daquela forma. Quando é colocada diante de uma situação completamente contrária, ou ela aceita ou não aceita. E muitos não aceitam. E muitos vão viver durante éons a realidade que foi plantada em sua cabecinha. Parece muito com o mito da caverna. Verá um anjo e dirá que é um demônio. Seria correto eu afirmar que, independente da sua religião, você vai ter um processo afim.
no seu primeiro momento de desencarne, vai para a sua área de energia afim. E para que isso mude, teria que acontecer o processo de elevação da consciência. Portanto, muitas pessoas que ficam tempos presos no umbral é por uma questão de não aceitação da realidade à volta dela e não conseguir talvez o expurgo da consciência da sua vivência aqui na matéria. Justamente. Um, em sua consciência, acha que vai queimar, o outro acha que vai dormir, e o outro acha que vai comer frutas frescas, brincando com leões. Entendo a colocação. Então, muito do trabalho, não somente de Exu, mas de entidades, seria trazer consciência a essas pessoas, independente da forma e a roupagem que cada um de vocês poderia estar utilizando, mediante a consciência de cada um que está sendo auxiliado. Uhum. Você crê que realmente a alma é tão pequenina que ela se extingue simplesmente? E ela continua simplesmente para ir para o céu ou para o inferno? Necessitam tanto dessas duas energias contrárias. Por que não ascender e continuar, já que o espírito é anterior à matéria? De fato. De fato. Nesse processo de busca de ascensão, perdão, e continuidade, algumas pessoas podem ter, de acordo com a sua própria visão, que o caminho seria, vamos falar de uma forma grosseira, somente para cima, em direção a uma luz. Quando essa luz, para que você alcance ela, que seria a iluminação da consciência, você precisa de uma vivência em todas as formas. E essa vivência ela vai se dando de acordo com os seus processos de encarnação, porque a vida humana seria muito limitada para poder acontecer este processo. Então, tendo isso por base, seria incorreto acreditar que de uma forma lógica, seria improvável que alguém pudesse estar definindo um lugar, estar perto de Deus ou estar longe de Deus, mediante a uma vida e a uma crença. Isso depende da mediocridade da sua fé. Mas, se você mesmo pensar, é necessário encarnações aqui em outros mundos também, superiores e inferiores, para que tenha a bagagem necessária para chegar ao eterno. Dentro da minha consciência limitada, seu Ventania, eu não concebo alguém que não pode nascer num mundo superior indo até ele. Não, não posso conceber isso e não acredito que isso seja uma regra, de forma nenhuma. Porém, a partir do momento que eu não tenho consciência, tive essa vivência fora da matéria, elevei a minha consciência como espírito, existe a possibilidade do renascimento no mundo superior sem antes vir aqui fazer a aprovação novamente? Mesmo nos mundos superiores, você também é testado o tempo todo, conforme a sua energia. Normalmente não se. O que acontece é o seguinte: quando mundos inferiores necessitam de auxílio, você que é inferior em um mundo superior é transmigrado para esse mundo inferior para fazer esse mundo inferior se tornar superior. Ou seja, o lixo de outro plano se torna o ouro deste plano. Bem colocado. E o processo de evolução nesse processo acontece também para quem vem ajudar. Sim. Interessante. Interessante. Eu acho esse tipo de conversa uma expansão de consciência muito grande porque, às vezes, tira um pouco do véu, vamos colocar dessa forma, que atrapalha a nossa vista e tira um pouco essa mágica e alguns comentários que não são reais sobre a espiritualidade. Você não precisa acreditar nas minhas palavras, basta somente evoluir a sua mente e pensar como eu penso, e não seguir o que eu sigo. Seria correto eu tentar pensar como eu penso de uma forma mais lógica, sem apenas aceitar a opinião de um terceiro como verdade? Terceiros, quartos, quintos, e lendo muitos livros até sangrarem suas vistas.
até que a sua mente se expanda. Isso é, digamos assim, uma conversa que nós já tivemos várias vezes e esse conselho já foi dado muitas vezes. Embora eu acredite, talvez seja uma limitação minha, que a leitura hoje em dia também não é uma coisa muito colocada em prática, até mesmo por nós, que deveríamos colocar mais, que fazemos a busca espiritualista. Independente disso, existem tantas outras formas de que você pode estar vindo a agregar cultura para a libertação mental e mesmo assim eu vejo que ainda existe muita gente que ainda prefere acreditar de uma única forma do que abrir a possibilidade apenas por ego, preguiça, talvez não aceitação real, Preferem pensar o que pensam para eles. de certa forma. Essas pessoas são alimentadas pelo sistema. O sistema não quer que você saiba. O sistema quer que você emburreça. O sistema quer que você não saiba, justamente para controlar. O sistema, quando é unido, Estado e igreja, torna-se venenoso e perigoso. E pobre daquele que serve a este Estado. Eu não sei se todos conseguem ter a compreensão disso que o senhor falou, mas quando eu escuto isso vindo do senhor, só me faz compreender que esse sistema, vindo dessa inteligência artificial, tem níveis e subníveis, tanto na matéria quanto fora dela. Veja o que foi feito no passado. Veja o que foi feito com os nativos dessa terra. Veja o que foi feito com os escravizados. E ali estava o Estado e a cruz. O Estado era a espada, a cruz era a fé. E ainda querem repetir isso? Colocação. Liberdade antes que tardia. Não é assim que, desta forma que dizem. Libertem-se. Tenham a liberdade da crença raciocinada e tenham a liberdade de controlar aqueles que os controlam. Na verdade, o que nos controla deveria ser. Não queria utilizar a palavra controlado nem manipulado, mas deveria ter uma ação para aqueles que colocam no poder. E eu digo isso não somente nesse estado material, mas no estado imaterial. E isso, mesmo que eu quisesse isso, eu acho que seria uma ingenuidade muito maior do que a que eu quisesse, se fosse apenas na matéria. Quando é que a sociedade vai eleger como governante, e todas as sociedades, todas as nações, o melhor representante que puder? O mais sábio, o mais justo. O rei Salomão de cada um. Quando é que vão utilizar de sabedoria para eleger o sábio? Eu Porque gosto. se rei Salomão voltasse à terra e pudesse se dividir em muitos fractais, este seria a percepção de Deus na terra, pois é a sabedoria que aceita o diverso e sabe tomar decisões, independente se oferecem ou não manipulação. Eu queria ter uma resposta boa para comentar sobre isso, mas infelizmente eu vou ficar calado porque a minha resposta, no momento, devido à situação atual, ela não seria agregadora, seu Ventania. O ser humano tem entronado há 2000 anos os piores, incensam os que são mais impuros, e aí estão simplesmente ditando o seu futuro. Enquanto elegerem o pior por interesse próprio, não servindo a todos de uma forma sábia, vocês vão colher frutos amargos. E isso, como o senhor falou, já realmente tem muito tempo acontecendo e pessoas presas a uma determinada ideia poderiam entrar em discordância sem a avaliação correta do caso. Que nação é essa que entroniza o pior dos homens? E são várias nações.
Não se sobe ao trono por virtude mais, mas por interesse, manipulação, poder, submissão do povo. Logo, a mente também se torna atrofiada. O desatrofiar da mente na busca da conduta, no desenvolvimento como ser humano, eu acredito que seria a primeira etapa para esse processo começar a andar, vamos colocar assim, para que comece eu acredito que seria isso acontecendo mais para essa próxima geração, não para a atual. Mas é interessante colocar de como, aparentemente, não estou falando só de espiritualidade, estou falando de desenvolvimento humano. Houve, digamos assim, um passo para trás comparado à geração mais antiga. Com tudo muito mais disponível. Então, eu acredito que, como houve uma estagnação, eu não quero nem um passo para trás, vamos utilizar a palavra estagnação, pode ser que nessa próxima geração um processo de mudança comece a acontecer. Desde que parem de varrer para baixo do tapete justamente todos os seus defeitos e sujidades. Hoje nós temos uma realidade, e este país também é exemplo disso. Você tem uma casa, você tem um rio passando na porta da sua casa, e você tem um serviço que coleta o seu lixo a cada 3 dias. Você tem um lixo ali parado. Muita gente joga esse lixo no rio porque não quer encarar o seu lixo. Ao invés de esperar que seja coletado na hora certa, guardado em lugar correto, mas ele prefere jogar esse lixo no rio. E no futuro, muito próximo, o que ele está fazendo será devolvido, pois ele está destruindo o seu próprio ambiente. A pessoa não quer enxergar o seu lixo, ela quer se livrar do seu lixo, mesmo que esse lixo proíba outros seres de viver, e mesmo que esse lixo atrapalhe a vida dos outros. O egoísmo ainda está muito presente entre as pessoas, inclusive deste país. Fato. Inclusive o egoísmo em si também é parte desse lixo. Seu Ventania, conseguimos trazer à pauta tudo que o senhor gostaria de ter falado? Podemos continuar? O senhor quer abordar mais alguma coisa nesta questão ou em outra? Eu creio que este é o início para uma conversa mais elaborada. Mas se esta é a semente e ela pode brotar, se tiver sido alcançada a atenção de 2 ou 3 pessoas, eu já me dou por satisfeito. Que assim seja. E é bom poder contar com o senhor esse ano aqui, me auxiliando e auxiliando tanta gente aqui no trabalho que fazemos. O trabalho de conversas longas e maçantes cansa, mas quando é bem plantado, ela brota e essa semente pode se tornar a mais frondosa árvore. Então, que ouça aquele que souber ouvir, porque aquele que fugir vai viver a realidade desses pobrezinhos que têm passado tanta dificuldade neste vale de lágrimas chamado Terra. Sempre possamos estar aqui para tentar estender a mão para ajudar. Exu Ventania se retira. Axé, seu Ventania. Salve.